Ela sonhava com um príncipe rico, mas não imaginava que encontraria o amor verdadeiro na simplicidade. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O barulho ensurdecedor das máquinas de papel ecoava pelo galpão da fábrica Papelaria São João como uma sinfonia industrial que Sandra já conhecia de cor. Eram 7 da manhã e ela ajustava os últimos detalhes da linha de produção, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. O uniforme impecável mesmo, depois de 3 anos trabalhando ali. Bom dia, princesa. Ana chegou correndo, quase tropeçando nos próprios pés, a bolsa pendurada no ombro e um sanduíche na boca. Desculpa o atraso, o ônibus quebrou na Dutra e eu tive que vir correndo desde o ponto anterior. Sandra riu balançando a cabeça. Ana era sua única amiga verdadeira na fábrica. Uma mulher de 40 e poucos anos, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes e dona de um humor que conseguia alegrar até os dias mais cinzentos. Você vai se matar um dia desses correndo assim? Sandra comentou, verificando os relatórios de produção da madrugada. E então, como foi o encontro com o Maurício ontem? Ana quase engasgou com o sanduíche. Ai, minha filha, que decepção. O homem chegou no restaurante de bermuda. Bermuda, Sandra, num restaurante. Ela gesticulava dramaticamente. Eu pensei, Ana, minha querida, liso com liso escorrega, mas esse aqui nem liso é rugoso. Sandra gargalhou ligando a esteira principal. Você não falou isso? Pra ele? Claro que não, mas pensei bem alto. Ana se posicionou em sua bancada ainda rindo. E você? Alguma novidade no fronte amoroso? O sorriso de Sandra murchou um pouco. Ela olhou para o horizonte através da janela suja da fábrica, onde se via apenas outros prédios industriais e uma paisagem urbana sem graça. Nada, Ana. Continuo aqui, esperando meu príncipe encantado chegar numa carruagem dourada. Sua voz carregava um tom sonhador que contrastava com o ambiente fabril. Você sabe como é, eu não quero qualquer um. Quero alguém que me tire dessa vida, que me leve para conhecer o mundo, que me dê segurança financeira. Menina, você assiste muito filme. Ana riu, mas seu tom tinha uma pitada de preocupação. A vida não é novela, Sandra. Homem bom é difícil de achar. E quando acha, não importa se tem dinheiro ou não. Fácil falar. Sandra suspirou, ajustando uma pilha de papel na máquina. Você já foi casada, já teve sua casa, seus filhos. Eu tenho 30 anos. Ana, 30? Moro sozinha naquele apartamento minúsculo, pago aluguel, mal sobra dinheiro no final do mês. Não quero viver assim para sempre. O ruído das máquinas preencheu o silêncio entre elas. Ana observou a amiga com carinho. Sandra era uma mulher bonita, inteligente, dedicada ao trabalho, mas vivia numa bolha de expectativas que Ana temia serem irreais. Olha, Sandra, eu vou te falar uma coisa que minha mãe sempre dizia. Quem espera por pera no pé de maçã morre de fome. Ana se aproximou baixando a voz. Às vezes a gente perde oportunidades boas esperando pela perfeita. Mas, Ana, eu não posso me contentar com qualquer coisa. Eu mereço mais que isso. Sandra protestou, seus olhos brilhando com determinação. Eu trabalho duro, sou uma pessoa honesta, cuido de mim mesma. Por que não posso sonhar alto? Pode sonhar, claro, mas não pode viver só sonhando. Ana voltou para sua posição. A vida acontece enquanto a gente espera, minha querida. O supervisor da produção, Sr. Cardoso, um homem de 50 anos com barriga proeminente e ar sempre carrancudo, aproximou-se das duas. Bom dia, meninas. Tudo certo por aqui? Tudo sob controle, seu Cardoso, Sandra respondeu profissional. A produção da madrugada foi dentro do esperado. Apenas um pequeno entupimento na máquina 3, mas o pessoal da manutenção já resolveu. Ótimo! Ele consultou sua prancheta. E vocês já sabem que a partir de segunda-feira vamos ter uma mudança temporária nos turnos. O Júlio vai tirar férias e o Emanuel vai cobrir o horário dele aqui no diurno. Ana e Sandra trocaram olhares. Emanuel era conhecido na fábrica, mas como trabalhava no turno da madrugada, raramente cruzavam com ele. Ele é aquele moreno alto, meio quieto? Ana perguntou. Esse mesmo.
Bom funcionário, nunca deu problema. Cardoso rabiscou algo na prancheta. Vocês vão trabalhar em equipe com ele nas próximas 3 semanas. Espero que correr tudo bem. Depois que o supervisor se afastou, Ana cutucou Sandra com o cotovelo. Opa, sangue novo no pedaço. Ana, pelo amor de Deus. Sandra revirou os olhos. Você não desiste mesmo. Escuta aqui, mocinha. Você reclama que não aparece ninguém, mas quando aparece você nem dá uma chance. Lembra do Carlos da contabilidade? Rapaz educado, tinha um Civic. Tinha halitose. Ana, Sandra interrompeu fazendo uma careta. E aquela risada estranha que parecia uma hiena. Tá bom, tá bom. E o Ricardo da expedição? Casado. Separado. Recém-separado. Ainda usava a aliança, Ana. Não vou ser o pano de transição de ninguém. Ana balançou a cabeça, divertida. Você é muito exigente, menina. Eu só quero alguém que me valorize, que tenha ambição, que queira crescer na vida. Não é pedir muito. Não é não, mas às vezes a gente precisa ver além da conta bancária. Ana voltou ao trabalho, mas continuou falando. Meu ex-marido tinha dinheiro, carro num apartamento em um bairro bom. Sabe o que ele tinha também? Outra mulher. Dinheiro não compra caráter, Sandra. Sandra ficou quieta por um momento, processando as palavras da amiga. Ela sabia que Ana tinha razão em parte, mas não conseguia se livrar da sensação de que merecia mais do que aquela vida simples e previsível. O resto da manhã passou rapidamente. Durante o intervalo, as duas se sentaram na pequena área de descanso da fábrica, tomando café e comendo pão de açúcar que Ana trouxe de casa. Eu tenho você com uma irmã, Ana disse de repente, pegando Sandra de surpresa. Eu sei, Ana. Você é a irmã que eu nunca tive. Então, como sua irmã mais velha e mais experiente, eu vou te dar um conselho. Abra seu coração. Não precisa casar com o primeiro que aparecer, mas pelo menos conheça as pessoas antes de descartar. Quem sabe esse Emanuel não é uma boa surpresa? Ana, promete que vai pelo menos dar bom dia para o homem. Sandra riu vencida. Prometo que vou dar bom dia. E ser educada. E ser educada. E não torcer o nariz se ele não estiver dirigindo uma BMW. Agora você está exagerando. As duas riram, e Sandra sentiu-se grata por ter Ana em sua vida. Mesmo com suas diferenças de opinião, ela sabia que a amiga se preocupa genuinamente com sua felicidade. Quando voltaram para o trabalho, Sandra olhou pela janela mais uma vez. Lá fora, a vida continuava sua rotina monótona. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, pássaros voavam livremente. Ela fechou os olhos e fez um pedido silencioso. Que algo mudasse em sua vida. Que alguma coisa diferente acontecesse para tirá-la daquela mesmice. Pronta para mais uma tarde de trabalho árduo? Ana perguntou, colocando os óculos de proteção. Sempre pronta, Sandra respondeu, amarrando o cabelo mais firmemente. Ela não sabia que na segunda-feira seguinte, sua vida começaria a tomar um rumo completamente diferente. Não sabia que o pedido que fez seria atendido de uma forma que jamais imaginou. E não sabia que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm embrulhados de maneiras que não esperamos. Por enquanto, Sandra continuava sonhando com seu príncipe, encantado, sem imaginar que o amor verdadeiro pode chegar de chinelo e jeans, com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração cheio de bondade. O apito da fábrica soou anunciando o final do turno. Mais um dia havia terminado, mas uma nova história estava prestes a começar. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixava o ar mais pesado dentro da fábrica. Sandra chegou pontualmente, às 7, como sempre. Mas desta vez havia uma ansiedade diferente no ar. Não só dela, mas de Ana também, que chegara mais cedo que o normal e já estava organizando sua bancada com um entusiasmo suspeito. Bom dia, Ana. Você está estranha. Hoje, Sandra comentou, pendurou a bolsa no armário e vestiu o jaleco. Estranha nada, só estou animada para conhecer nosso novo colega de trabalho. Ana sorriu marota. Você cumpriu sua promessa, né? Vai dar bom dia para o homem? Vou dar bom dia, Ana, como prometido. Sandra revirou os olhos, mas no fundo também estava curiosa.
Às 7h15, Sr. Cardoso apareceu acompanhado de um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros e pele morena. Usava o mesmo uniforme da fábrica, mas nele a roupa parecia ter um caimento diferente, mais elegante de alguma forma. Seus olhos escuros percorreram o ambiente com a familiaridade de quem conhecia bem aquele lugar, mas havia uma timidez em sua postura. Meninas, este é o Emanuel. Emanuel, suas colegas de trabalho, Sandra e Ana. Emanuel se aproximou com um sorriso genuíno, estendendo a mão primeiro para Ana. Prazer em conhecê-las. Eu já trabalho aqui há 5 anos, mas no turno da madrugada. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Sua voz era grave, tranquila, e tinha um sotaque suave, que Sandra não conseguiu identificar imediatamente. O prazer é nosso. Ana apertou a mão dele com entusiasmo. Bem-vindo ao mundo dos vivos. Deve ser estranho ver a luz do sol durante o trabalho, né? Emanuel riu, uma risada baixa e agradável. É uma mudança e tanto. Nos últimos 5 anos eu só via essa fábrica sob luz artificial. Então ele se virou para Sandra, estendendo a mão. Quando seus olhos se encontraram, Sandra sentiu uma pequena faísca, algo que não esperava. A mão dele era grande, áspera pelo trabalho, mas o aperto foi suave e respeitoso. Sandra, certo? Prazer. Igualmente, ela respondeu, notando que segurou a mão dele por 1 segundo a mais do que o necessário. Sr. Cardoso explicou rapidamente as funções que Emanuel assumiria e se retirou, deixando os 3 sozinhos. Hannah, sempre sem filtro, quebrou o silêncio. Então, Emanuel, você é casado, namorado, noivo, comprometido com alguma prima de 2º grau? Hannah! Sandra a repreendeu, sentindo o rosto esquentar. Emanuel riu novamente, parecendo divertido com a pergunta direta. Solteiro. Bem solteiro, na verdade. E vocês? Eu sou divorciada e livre como um pássaro. Ana respondeu fazendo um gesto teatral. A Sandra aqui é solteira também, mas ela é muito exigente. Está esperando o príncipe encantado chegar montado num cavalo branco. Ana, pelo amor de Deus. Sandra sentiu que ia morrer de vergonha. Não tem nada de errado em ser exigente, Emanuel disse, olhando diretamente para Sandra. Cada um sabe o que quer da vida. Havia algo na forma como ele falou que fez Sandra se sentir compreendida, não julgada. Ela o estudou discretamente. Emanuel devia ter cerca de 36 anos. Era bonito de uma forma masculina e natural, sem se esforçar muito para isso. Mas estava claro que era um operário, como ela, provavelmente com as mesmas limitações financeiras. Bem, vamos trabalhar então, Sandra disse, voltando sua atenção para as máquinas. Manuel, você vai ficar responsável pela linha 3. É um pouco diferente das máquinas da madrugada, mas é bem intuitiva. Durante as primeiras horas, Emanuel mostrou-se um profissional competente. Aprendeu rapidamente as diferenças dos equipamentos e logo estava trabalhando no mesmo ritmo que elas. Mas o que mais chamou a atenção de Sandra foi como ele era prestativo e educado, sempre perguntando se precisavam de alguma coisa, oferecendo ajuda quando via que alguma delas estava sobrecarregada. De onde você é, Emanuel? Ana perguntou durante uma pausa na produção. Esse sotaque é do interior? Sou de Minas Gerais, de uma cidade pequena perto de Poços de Caldas. Vim para São Paulo há 10 anos, em busca de oportunidades melhores. Ele limpou o suor da testa com um pano. E vocês, são daqui mesmo? Eu sou paulistana da Gema, Ana respondeu. Nasci e me criei na Zona Leste. A Sandra é do interior também, não é, Sandra? Sou de Ribeirão Preto, Sandra confirmou, sentindo-se obrigada a participar da conversa. Também vim para cá procurando melhores oportunidades. E encontrou? Emanuel perguntou com interesse genuíno. Sandra hesitou. A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Ainda estou procurando, ela respondeu honestamente. Algo no olhar de Emanuel se suavizou, como se ele entendesse exatamente o que ela queria dizer. No intervalo do almoço, os 3 se sentaram juntos na área de descanso. Emanuel trouxera uma marmita caseira que cheirava divinamente bem. Nossa, que cheiro bom! Ana comentou, abrindo seu sanduíche. Quem cozinha para você? Eu mesmo, Emanuel respondeu sem se envergonhar. Moro sozinho há muito tempo, tive que aprender.
Na verdade, eu gosto de cozinhar. Acho relaxante depois de um dia de trabalho. Sandra olhou para ele com surpresa. Não conhecia muitos homens que cozinhassem, muito menos que admitissem gostar disso. Que legal! Ana exclamou. Eu detesto cozinhar. Meus filhos vivem comendo miojo e sanduíche. E você, Sandra, sabe cozinhar? Sei o básico, Sandra respondeu picando a salada que trouxera. Mas não sou muito criativa na cozinha. Se quiserem um dia, posso ensinar algumas receitas. Emanuel ofereceu casualmente. Minha avó me ensinou muitas coisas antes de morrer. Ela dizia que homem que não sabe cozinhar é homem incompleto. Ana riu alto. Sua avó era uma sábia. Marque aí, Sandra. Um homem que cozinha vale ouro hoje em dia. Sandra sentiu o rosto esquentar novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Havia algo na simplicidade de Emanuel, na forma como ele falava da avó, na maneira despretensiosa como se ofereceu para ensinar, que tocou algo dentro dela. Deve ser gostoso ter essas memórias da família, Sandra comentou suavemente. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 12 anos. Emanuel falou sem dramaticidade, como quem já havia feito as pazes com a dor. Ela era uma mulher muito forte, muito sábia. Me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Ana e Sandra ficaram em silêncio por um momento, tocadas pela simplicidade e profundidade do que ele havia compartilhado. Desculpa, não queria deixar. O clima pesado, Emanuel disse, percebendo o silêncio. Não deixou nada pesado, Sandra se apressou em dizer. É bonito quando alguém fala da família com tanto carinho. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez Sandra não desviou o olhar imediatamente. Havia algo nos olhos de Emanuel que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia se sentir segura e, ao mesmo tempo, ligeiramente nervosa. Pão chega de papo furado. Ana interrompeu o momento, levantando-se. Temos que voltar ao trabalho antes que o Cardoso apareça, fazendo cara feia. A tarde passou mais rapidamente do que Sandra esperava. Emanuel se integrou perfeitamente à rotina. E ela se pegou várias vezes olhando para ele enquanto trabalhava. Havia uma concentração em seus movimentos, uma precisão que revelava anos de experiência. Suas mãos, apesar de calejadas, trabalhavam com delicadeza quando necessário. Sandra, você está bem? Ana sussurrou, aproximando-se dela durante uma pausa. Estou. Por quê? Você está meio distraída hoje. Sandra ia negar, mas percebeu que Ana estava certa. Ela havia se pegado pensando em Emanuel várias vezes durante o dia, observando a forma como ele ria dos comentários de Ana, como tratava os outros funcionários com respeito, como parecia genuinamente interessado no que elas falavam. Estou só me adaptando à mudança na equipe. Sandra respondeu não muito convincentemente. Ana sorriu, mas não disse nada mais. No final do expediente, enquanto guardavam seus pertences, Emanuel se aproximou delas. Foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Espero que possamos manter esse clima nos próximos dias. Claro que sim, Ana respondeu alegremente. Você é bem-vindo à equipe, não é, Sandra? É, sim, você trabalha bem, Sandra confirmou, tentando soar casual. Obrigado. Até amanhã, então. Emanuel se despediu e se dirigiu para a saída. Sandra e Ana caminharam juntas até o ponto de ônibus. E então? Ana perguntou assim que saíram da fábrica. E então o quê? O que achou do Emanuel? Sandra pensou por um momento antes de responder. Ele parece uma boa pessoa, trabalhador, educado, respeitoso. E nada, Ana. Ele é um bom colega de trabalho. Sandra, minha filha, eu vi você olhando para aquele homem hoje. E ele olhando para você também. Você está imaginando coisas... Estou nada. Ana parou de andar e encarou a amiga. Escuta aqui, mocinha. Aquele homem é interessante. É bonito, educado, trabalhador, sabe cozinhar, tem boas histórias para contar. O que mais você quer? Ana, ele é operário como nós. Trabalha no turno da madrugada porque provavelmente precisa. Não deve ganhar muito mais que a gente. E daí? Como assim? E daí? Sandra suspirou frustrada. Ana, eu não quero uma vida de dificuldades.
Quero alguém que me dê segurança, que me tire dessa rotina cansativa. Minha querida, segurança não vem só do dinheiro, vem do caráter da pessoa. E pelo que eu vi hoje, aquele homem tem caráter de sobra. O ônibus de Sandra chegou, interrompendo a conversa. Pensa no que eu falei, Ana gritou enquanto Sandra subia no ônibus. Durante toda a viagem de volta para casa, Sandra não conseguiu tirar Emanuel da cabeça. Havia algo nele que a intrigava, que mexia com ela, de uma forma que não esperava. Mas toda vez que se permitia sentir essa atração, lembrava-se de seus sonhos, de suas expectativas, de tudo que sempre desejara para sua vida. Chegando em seu pequeno apartamento, Sandra olhou ao redor. Era um lugar simples, mas organizado e limpo. Ela havia decorado com o pouco que podia comprar, mas ainda assim era aconchegante. Sentou-se no sofá e ligou a televisão, procurando alguma distração. Na tela, passava um filme romântico onde a protagonista era uma mulher simples, que se apaixonava por um empresário rico. Sandra assistiu por alguns minutos, mas desta vez a história não a envolveu como sempre acontecia. Em vez disso, ela se pegou pensando na forma como Emanuel havia falado da avó, na risada genuína dele, no jeito respeitoso como a tratara. Que bobagem! Ela murmurou para si mesma, trocando de canal. Mas por mais que tentasse se distrair, Sandra não conseguia esquecer a sensação que tivera quando apertou a mão de Emanuel pela primeira vez. Nem a forma como o coração havia acelerado quando seus olhares se encontraram. Era apenas o primeiro dia, mas algo já havia mudado. Sandra ainda não sabia o que era exatamente, mas uma pequena semente de curiosidade havia sido plantada em seu coração. E apesar de todos os seus medos e preconceitos, ela estava ansiosa para ver Emanuel novamente no dia seguinte. Os dias seguintes passaram numa rotina que, paradoxalmente, não tinha nada de rotineira. Sandra descobriu que trabalhar com Emanuel criava uma dinâmica completamente diferente na fábrica. Ele tinha um jeito descontraído de lidar com os problemas, sempre encontrando soluções criativas para os equipamentos que teimavam em dar defeito. Pronto, meninas, Emanuel anunciou, saindo de dentro da máquina número 2 com uma chave inglesa na mão e óleo nas roupas. Era só um parafuso solto mesmo, ela vai rodar lisinha agora. Você é um gênio, Ana exclamou, batendo palmas teatralmente. O técnico da manutenção disse que ia demorar 2 horas para consertar isso. Não é nada demais. 5 anos trabalhando com essas máquinas ensina muita coisa. Emanuel limpou as mãos com um pano, mas o sorriso que direcionou para Sandra não passou despercebido por ela. A gente aprende que, às vezes, o problema é mais simples do que parece. Sandra sentiu uma pontada estranha no peito. Havia algo na forma como ele falava, sempre com duplo sentido, que a deixava desconcertada. Às vezes a gente complica as coisas mesmo, ela respondeu, tentando soar indiferente. Mas Ana olhou com uma sobrancelha erguida. Era quinta-feira, e Sandra havia passado a semana inteira lutando contra uma atração crescente que insistia em ignorar. Emanuel era diferente. Não apenas do que ela imaginara, mas diferente de qualquer homem que já conhecera. Ele tinha uma forma natural de fazer com que ela se sentisse especial, sem flerte óbvio, sem segundas intenções aparentes. Sandra, você pode me ajudar com o relatório de produção? Emanuel pediu, aproximando-se dela com uma prancheta. Ainda estou me acostumando com o sistema do turno diurno. Claro, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ele se posicionou ao lado dela, tão perto que Sandra podia sentir o cheiro de sabonete e uma leve fragrância masculina. Quando Emanuel se inclinou para ver melhor a tela do computador, seu braço roçou no dela, e Sandra sentiu um arrepio que a fez tremer levemente. Está frio? Ele perguntou, notando. Um pouco, ela mentiu. Emanuel, sem hesitar, tirou seu casaco de moletom e colocou sobre os ombros dela. Pronto, agora está melhor. O gesto foi tão natural, tão carinhoso, que Sandra ficou sem palavras. O casaco cheirava a ele, e ela teve que fazer um esforço consciente para não se aconchegar no tecido. Obrigada, ela murmurou. De nada.
Ele voltou sua atenção para o relatório. Então, esse sistema funciona como? Pelos próximos 20 minutos, Sandra explicou o sistema de produção, mas sua concentração estava dividida. Estava hiperconsciente da presença de Emanuel, da forma como ele prestava atenção ao que ela dizia, como fazia perguntas inteligentes e como, ocasionalmente, seus dedos se tocavam quando ele apontava para algo na tela. Entendi perfeitamente. Emanuel disse quando ela terminou. Você é uma ótima professora. Não é nada demais, Sandra respondeu, mas sentiu o rosto esquentar com o elogio. Sei, vocês dois. Ana apareceu do nada com aquele sorriso maroto que Sandra já conhecia bem demais. Que tal almoçarmos juntos hoje? Tem uma lanchonete nova perto daqui que parece boa. Sandra ia recusar automaticamente. Geralmente, preferia almoçar sozinha, lendo um livro ou verificando as redes sociais. Mas Emanuel respondeu antes. Boa ideia, Sandra, você topa? Havia algo no jeito como ele perguntou, uma expectativa genuína no olhar que a fez hesitar. Ela olhou para Ana, que fazia uma cara suplicante. Está bem. Vamos dar uma olhada nessa lanchonete. O sorriso que Emanuel deu em resposta foi tão radiante que Sandra sentiu o coração acelerar. A lanchonete era pequena e simples, mas limpa e aconchegante. Eles se sentaram numa mesa redonda e Sandra se encontrou entre Emanuel e Ana, numa posição que a deixava nervosa e confortável ao mesmo tempo. Então, Emanuel, Ana começou sempre direta, há quanto tempo você está solteiro? Ana! Sandra a repreendeu mortificada. Não, tudo bem, Emanuel riu. Estou solteiro há 2 anos. O último relacionamento não deu certo. Por quê? Se não for indiscrição, Ana continuou sua investigação. Sandra queria afundar na cadeira, mas percebeu que também estava curiosa para ouvir a resposta. Diferenças irreconciliáveis, Emanuel respondeu, diplomaticamente. Ela queria uma vida que eu não podia oferecer, e eu queria alguém que valorizasse o que eu tinha para dar. A resposta atingiu Sandra como uma flecha. Havia uma melancolia na voz dele que a tocou profundamente. E o que você tem para dar? Ela se ouviu perguntando, surpresa com sua própria audácia. Emanuel a olhou diretamente nos olhos. Honestidade, lealdade, carinho verdadeiro. Uma vida simples, mas feliz. Ele fez uma pausa. Para algumas pessoas, não é suficiente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Sandra sentiu como se ele estivesse falando diretamente para ela, como se conhecesse seus pensamentos mais íntimos. Para as pessoas certas, isso vale mais que ouro. Ana disse suavemente, e Sandra percebeu que a amiga havia abandonado, o tom brincalhão. É o que eu espero, Emanuel respondeu, mas seus olhos continuavam fixos em Sandra. O momento foi interrompido pelo garçom, que veio anotar o pedido. Mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Uma tensão nova, mais intensa, havia se instalado. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Emanuel contou histórias de sua infância em Minas Gerais, da avó que o criara, dos primeiros anos difíceis em São Paulo. Ele falava com humor e carinho, sem autocomiseração, pintando um quadro de uma vida simples, mas rica em afeto e experiências. E você, Sandra? Ele perguntou quando estavam terminando de comer. Como foi sua infância em Ribeirão Preto? Sandra hesitou. Sua história não era tão interessante quanto a dele. Normal. Meus pais são pessoas simples, trabalhadoras. Eles ainda moram lá, têm um mercadinho pequeno no bairro onde cresci. Você sente falta? Às vezes. Mas eu sempre soube que queria algo diferente, sabe? Algo maior. Maior como? Emanuel perguntou com interesse genuíno. Sandra se sentiu exposta. Como explicar seus sonhos sem soar superficial? Eu sempre sonhei em conhecer o mundo, em ter uma vida mais confortável. Não que eu menospreze a vida dos meus pais, mas eu quero mais possibilidades. Entendo, Emanuel, disse, e em sua voz não havia julgamento. É natural querer crescer, ter novas experiências. Exato. Sandra se animou, sentindo-se compreendida. A vida é curta, não podemos nos contentar com pouco.
Concordo. Mas às vezes a gente precisa definir o que é pouco e o que é muito, Emanuel disse pensativamente. Minha avó sempre dizia que felicidade não tem preço de mercado. Ana observava a troca entre eles com interesse, percebendo as nuances da conversa que talvez eles mesmos não estivessem captando completamente. Sua avó era mesmo sábia, Sandra comentou. Deve ter sido especial ser criado por ela. Foi. Ela me ensinou que amor verdadeiro não precisa de muito para existir. Só precisa ser verdadeiro. Novamente, Sandra sentiu que ele estava dizendo algo mais profundo do que as palavras indicavam. De volta à fábrica, a tarde passou num clima diferente. Havia uma intimidade nova entre Sandra e Emanuel, um conhecimento mútuo que não existia antes. Ela se pegava observando-o com mais atenção, notando detalhes que antes haviam passado despercebidos, a forma concentrada como ele franzia a testa quando estava pensando, o jeito como tratava todos os funcionários com o mesmo respeito, desde o faxineiro até o supervisor. Sandra, Ana sussurrou durante uma pausa. Posso falar com você um minutinho? Elas se afastaram para um canto mais reservado. O que foi? Menina, você está apaixonada. Estou nada, Sandra protestou, mas sem muita convicção. Está sim. Eu vi como você olhou para ele durante o almoço e como ele olhou para você. Ana, você está imaginando coisas. Estou nada. Aquele homem está interessado em você, Sandra, e você está interessada nele também. Sandra suspirou, cansada de lutar contra o óbvio. Mesmo que seja verdade, Ana, não dá certo. Por que não? Porque ele é como nós. Trabalha em fábrica, ganha pouco, não tem perspectiva de crescimento. Eu não posso me envolver com alguém assim. Hannah a olhou com uma expressão de incredulidade. Sandra, você está sendo cega. Aquele homem vale 10 de qualquer playboy que você sonha em conhecer. Não é questão de valer ou não valer. É questão de compatibilidade de objetivos. Que objetivos, Sandra? Você quer ser feliz ou quer ser rica? Eu quero as duas coisas. E se você tiver que escolher? Sandra não respondeu porque não sabia a resposta. Ou talvez soubesse e não quisesse admitir. No final do expediente, Emanuel se aproximou delas novamente. Meninas, muito obrigado pelo almoço de hoje. Foi muito bom conhecer vocês melhor. Imagina, Ana respondeu. Foi ótimo para nós também. Não foi, Sandra? Foi sim, Sandra confirmou, evitando olhar diretamente para ele. Sandra, Emanuel chamou quando ela estava se dirigindo para a saída. Você esqueceu isso. Ele estendeu o casaco de moletom que havia emprestado para ela de manhã. Ah, obrigada. Desculpa, esqueci completamente. Quando ela pegou o casaco, suas mãos se tocaram novamente, e desta vez nenhum dos dois se afastou imediatamente. Por um momento, ficaram ali, olhando um para o outro, uma energia palpável entre eles. Sandra, Emanuel começou a dizer algo, mas ela o interrompeu. Tenho que ir, meu ônibus está chegando. Ela se afastou rapidamente, mas podia sentir o olhar dele em suas costas. No ônibus, Sandra abraçou o casaco sem perceber. O tecido ainda guardava o cheiro dele, e ela se pegou inalando discretamente. O que estava acontecendo com ela? Por que um homem simples como Emanuel estava mexendo tanto com seus sentimentos? Chegando em casa, Sandra se olhou no espelho. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Havia uma cor em suas bochechas que não estava lá pela manhã. Ela parecia viva, mais viva do que se sentia há muito tempo. Sentou-se na cama e pegou o celular, rolando distraidamente as redes sociais. Na tela, apareciam fotos de amigas em viagens caras, restaurantes sofisticados, carros de luxo. Tudo que sempre desejara para si mesma. Mas pela primeira vez, aquelas imagens não despertaram nela a inveja costumeira. Em vez disso, ela se lembrou do sorriso de Emanuel, da forma carinhosa como ele falava da avó, da naturalidade com que oferecera seu casaco. O que está acontecendo comigo? Ela murmurou para si mesma. Lá fora, começou a chover novamente. Sandra foi até a janela e observou as gotas escorrendo pelo vidro. De alguma forma,
Sentia que estava num ponto de virada em sua vida, como se tivesse que tomar uma decisão importante em breve. Mas ainda não sabia qual decisão seria essa, nem se teria coragem de tomá-la quando chegasse a hora. O que Sandra não sabia era que Emanuel, em seu apartamento do outro lado da cidade, também olhava a chuva pela janela, pensando nela, pensando no jeito como ela explicara o sistema de produção, na forma como seus olhos brilharam quando ele elogiou sua inteligência, na hesitação que percebera em sua voz quando falara sobre seus sonhos. Dois corações confusos, dois mundos que pareciam incompatíveis, mas que começavam a se atrair como ímãs, desafiando todas as barreiras que a razão tentava construir. A chuva continuou caindo, lavando as ruas da cidade e talvez preparando o terreno para que algo novo pudesse florescer. A segunda semana com Emanuel na equipe começou com Sandra determinada a manter distância. Ela havia passado o fim de Twinsies, semana refletindo sobre seus sentimentos, e chegara à conclusão de que estava se deixando levar por uma atração física passageira. Não podia permitir que isso atrapalhasse seus planos de vida. Bom dia. Ela cumprimentou Emanuel de forma educada, mas fria, na segunda-feira. Bom dia, Sandra. Ele respondeu, notando imediatamente a mudança no tom dela. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos trabalhar? Ana observou a interação com as sobrancelhas franzidas, mas não disse nada no momento. Durante a manhã, Sandra fez questão de se concentrar exclusivamente no trabalho, evitando conversas desnecessárias e mantendo-se ocupada, com relatórios e verificações que poderiam ter sido feitas em outro momento. Emanuel tentou algumas aproximações, oferecendo ajuda ou fazendo comentários casuais, mas ela respondia de forma monossilábica. O que deu em você hoje? Ana sussurrou quando Emanuel saiu para buscar material no estoque. Nada. Estou trabalhando. Você está sendo grossa com o Emanuel. Estou sendo profissional. Sandra, pelo amor de Deus. O homem não fez nada de errado. Exatamente. Não fez nada e não vai fazer. É melhor deixar claro desde o início. Ana balançou a cabeça, frustrada. Você é uma teimosa, Sandra. Está desperdiçando uma oportunidade. Oportunidade de quê? De continuar sendo operária pelo resto da vida? Oportunidade de ser feliz, sua cabeça dura. A discussão foi interrompida pelo retorno de Emanuel, que trazia uma expressão confusa no rosto. Durante o resto da manhã, ele tentou manter a normalidade, mas Sandra percebia que sua mudança de comportamento o havia magoado. Na hora do almoço, Sandra se preparou para comer sozinha, como sempre fazia antes da chegada de Emanuel. Ela se dirigiu para um canto afastado da área de descanso, com seu livro e sua marmita. Posso sentar aqui. Emanuel apareceu ao lado dela com sua própria refeição. Sandra olhou ao redor. Havia várias mesas vazias. Claro, ela respondeu, mas sem entusiasmo. Emanuel se sentou em silêncio e começou a comer. Sandra tentou se concentrar no livro, mas estava hiperconsciente da presença dele. Bom livro? Ele perguntou depois de alguns minutos. É. Sobre o quê? Sandra suspirou internamente. Ele não ia desistir fácil. Romance. Ah, você gosta de romances? Gosto. Emanuel percebeu que ela não queria conversar, mas mesmo assim continuou. Eu também gosto de ler, mas prefiro biografias. Histórias reais de pessoas que superaram dificuldades. Apesar de si mesma, Sandra se interessou. Tipo o quê? Li recentemente sobre um cara que saiu de uma favela e se tornou médico. Muito inspirador. Sandra fechou o livro, curiosa apesar de sua determinação em manter distância. Como ele conseguiu? Força de vontade, principalmente, e pessoas que acreditaram nele. Emanuel a olhou diretamente. Às vezes a gente subestima o próprio potencial. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Sandra se sentir desconfortável. É, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Sorte? Emanuel riu suavemente. Sandra, você é inteligente, dedicada, tem sonhos. Isso não é sorte. São qualidades. Qualidades não pagam as contas. Não, mas abrem portas.
Você já pensou em estudar, fazer um curso superior? A pergunta pegou Sandra desprevenida. Com que dinheiro? Com que tempo? Existem programas de financiamento, cursos noturnos, EAD. Emanuel se inclinou para frente, animado. Você poderia fazer administração, por exemplo, com sua experiência aqui na fábrica e um diploma. Emanuel. Sandra o interrompeu bruscamente. Eu aprecio a preocupação, mas não preciso de conselhos sobre minha vida. O entusiasmo se apagou do rosto dele como uma vela sendo soprada. Desculpa, não quis me intrometer. Sandra se sentiu péssima vendo a mágoa em seus olhos, mas se forçou a manter a frieza. Sem problemas, só prefiro manter trabalho e vida pessoal separados. Emanuel assentiu lentamente. Entendi. Eles terminaram de comer em silêncio. Quando Sandra se levantou para voltar ao trabalho, Emanuel a chamou. Sandra, o quê? Se eu fiz alguma coisa que te incomodou, peço desculpas. Não era minha intenção. A sinceridade na voz dele quase quebrou as defesas de Sandra. Por um momento ela quis se sentar novamente, pedir desculpas e explicar seus medos, mas em vez disso, endureceu ainda mais. Você não fez nada. É só que prefiro manter as coisas profissionais. Tudo bem, vou respeitar isso. Durante a tarde, Emanuel manteve a distância que Sandra havia estabelecido. Ele era educado, prestativo quando necessário, mas não fazia mais comentários pessoais nem tentava puxar conversa. Ana observava a situação com crescente irritação. Vocês dois estão sendo ridículos, ela declarou quando Emanuel saiu mais cedo para resolver algo na administração. Do que você está falando? Você está apaixonada pelo homem e está tratando ele mal. Ele está claramente interessado em você e você está empurrando ele com vara curta. Hannah, eu já expliquei. Você não explicou nada. Você está com medo. Medo de quê? Medo de se permitir gostar de alguém que não se encaixa no seu roteiro imaginário de vida. Sandra parou de trabalhar e encarou a amiga. Meu roteiro não é imaginário. São planos, objetivos. Baseados em quê? Em novela? Em filme? Ana cruzou os braços. Sandra, você tem 30 anos. Quando foi a última vez que você se sentiu feliz? Realmente feliz? A pergunta atingiu Sandra em cheio. Ela tentou se lembrar, mas não conseguiu encontrar uma resposta imediata. Eu sou feliz. Você é satisfeita, é diferente. Ana se aproximou, suavizando o tom. Minha filha, eu vi você na semana passada. Você estava radiante, sorrindo, viva. Hoje você está parecendo um fantasma. Ana, o Emanuel é um homem bom, Sandra. Do tipo que não aparece todo dia. E você está jogando isso fora por orgulho. Não é orgulho, é bom senso. É medo, sim. Medo de admitir que talvez seus sonhos sejam menos importantes que a felicidade real. Antes que Sandra pudesse responder, Emanuel voltou. O clima ficou tenso novamente, e o resto do dia passou em silêncio constrangedor. Na quinta-feira, a situação chegou ao limite. Uma das máquinas principais quebrou durante o horário de pico, e eles precisaram trabalhar em equipe para não perder a produção do dia. Sandra e Emanuel foram forçados a trabalhar lado a lado, coordenando a operação manual enquanto esperavam o técnico. Passe essa chave, Emanuel pediu, esticado dentro da máquina. Sandra entregou a ferramenta e suas mãos se tocaram brevemente. Ela sentiu a mesma eletricidade de sempre, mas se forçou a ignorar. Consegue segurar essa peça enquanto eu aperto o parafuso? Ele pediu. Sandra se posicionou como ele indicou, mas para alcançar a peça, teve que se inclinar muito perto dele. Ela podia sentir o calor do corpo de Emanuel, o cheiro masculino que sempre a deixava tonta. Um pouco mais para a esquerda, ele instruiu, sua voz rouca por estar de cabeça para baixo. Sandra ajustou a posição e de repente se encontrou praticamente abraçada com Emanuel dentro do compartimento da máquina. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Por um momento, o tempo parou. Emanuel olhou diretamente nos olhos dela e Sandra viu algo ali que a fez tremer. Desejo, sim, mas também algo mais profundo. Carinho, ternura, uma promessa silenciosa de cuidado. Sandra, ele sussurrou.
Ela se afastou bruscamente, como se tivesse levado um choque. Pronto? Podemos continuar? Emanuel fechou os olhos por um momento, respirou fundo e voltou ao trabalho. Sim, podemos continuar. Mas ambos sabiam que algo havia mudado naquele momento. A tensão entre eles havia se tornado quase insuportável. No final do dia, Ana se aproximou de Sandra no vestiário. Posso te dar um conselho de amiga? Pode. Para de lutar contra você mesma. Está doendo ver você assim. Ana, eu só estou sendo racional. Não, você está sendo covarde. Ana pegou sua bolsa. E sabe o que é pior? Você está machucando um homem bom no processo. Depois que Ana saiu, Sandra ficou sozinha no vestiário, olhando-se no espelho. As palavras da amiga ecoavam em sua mente. Seria ela realmente covarde? Estava sendo injusta com Emanuel? Quando saiu da fábrica, encontrou Emanuel esperando o ônibus na mesma parada que ela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele falou. Sandra, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que eu fiz de errado? A pergunta, direta, a pegou desprevenida. Você não fez nada de errado. Então por que você está me tratando como um estranho? Na semana passada eu pensei que estávamos conectando, virando amigos pelo menos. Sandra sentiu um nó na garganta. É melhor assim, Emanuel. Melhor para quem? Para nós dois. Não concordo. Ele se virou para encará-la. Sandra, eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça, mas quero que saiba uma coisa. Eu não sou seu inimigo. Não vou tentar te conquistar se você não quiser. Não vou insistir se você disser não. Mas também não vou fingir que não sinto nada por você. O coração de Sandra disparou. Emanuel, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Eu sei que sou só um operário. Sei que não tenho dinheiro, não tenho carro do ano, não posso te oferecer uma vida de luxo, mas posso te oferecer honestidade, carinho verdadeiro e a promessa de que vou lutar todos os dias para ser um homem melhor. Sandra sentiu os olhos marejarem. Não é sobre isso. É sim. É exatamente sobre isso. A voz dele ficou mais suave. E está tudo bem, Sandra. Cada um tem o direito de querer o que quer da vida. Só não fica me tratando mal por eu não ser o que você esperava. O ônibus dele chegou nesse momento. Emanuel olhou para ela uma última vez. Boa noite, Sandra. Ele subiu no ônibus e se foi, deixando Sandra sozinha na parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o coração despedaçado. Naquela noite, Sandra não conseguiu dormir. As palavras de Emanuel ecoavam em sua mente, misturadas com os conselhos de Ana e seus próprios medos e desejos conflitantes. Ela estava numa encruzilhada e, pela primeira vez em muito tempo, não sabia qual caminho tomar. Do outro lado da cidade, Emanuel também estava acordado olhando para o teto e se perguntando se havia feito a coisa certa ao se declarar daquela forma. Ele havia posto seu coração na mesa e agora só restava esperar para ver o que Sandra faria com ele. Nenhum dos dois sabia que o destino estava preparando uma situação que forçaria Sandra a reavaliar todas as suas prioridades e que os próximos dias trariam uma reviravolta que mudaria tudo entre eles. Sandra acordou na sexta-feira sentindo-se estranha. Havia uma pressão no peito, uma sensação de cansaço que não conseguia explicar. Tinha dormido mal, mas era mais que isso. Algo estava errado com seu corpo. Deve ser o estresse, murmurou, para si mesma, arrastando-se para o banheiro. No espelho viu que estava pálida com olheiras profundas, mas não podia faltar ao trabalho. Não naquele momento, com a tensão que havia se criado entre ela e Emanuel. O trajeto até a fábrica foi torturante. A cada quarteirão, Sandra sentia mais dificuldade para respirar. Uma tosse seca começou a incomodá-la, e ela percebeu que estava com febre, quando o ar fresco da manhã a fez tremer. Nossa, você está péssima, Ana exclamou assim que a viu. Que cara é essa? Acho que estou gripada, Sandra respondeu tentando soar normal, mas sua voz saiu rouca. Emanuel, que estava organizando as máquinas para o dia, olhou na direção delas. Mesmo com todo o mal-estar emocional dos últimos dias,
Ele não conseguiu disfarçar a preocupação ao ver o estado de Sandra. Sandra, você deveria ir para casa, ele disse, aproximando-se. Está claramente doente. Estou bem, ela insistiu, mas uma crise de tosse a interrompeu. Não está nada bem, Ana colocou a mão na testa da amiga. Você está queimando de febre. Eu não posso faltar hoje. Temos que entregar a produção da semana. A produção pode esperar. Emanuel interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Sua saúde não pode. Sandra ia protestar novamente quando uma tontura forte a fez cambalear. Emanuel a segurou pelos braços, impedindo que ela caísse. Pronto, chega. Você vai para casa agora, ele disse, sem espaço para discussão. Eu posso ir sozinha. Não pode, não. Ana pegou a bolsa de Sandra. Emanuel, você pode levá-la? Eu fico aqui segurando a barra com o Cardoso. É claro. Emanuel respondeu imediatamente. Vou buscar minhas coisas. Sandra queria protestar, mas não tinha forças. A dor no peito estava piorando e respirar estava se tornando um esforço consciente. No trajeto até o apartamento de Sandra, Emanuel dirigia o carro emprestado de um amigo, olhando preocupado para ela no banco do passageiro. Sandra estava claramente piorando a cada minuto. Sandra, acho que deveríamos passar no hospital antes de ir para sua casa. Não precisa. É só uma gripe forte. Isso não é gripe. Você está com dificuldade para respirar. Estou bem, ela insistiu, mas sua voz mal saía. Emanuel estacionou em frente ao prédio dela e a ajudou a subir. No elevador, Sandra se apoiou na parede, claramente exausta. Qual andar? Quarto. No apartamento, Emanuel ajudou Sandra a se sentar no sofá e olhou ao redor. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, decorado com gosto e muito limpo. Você tem termômetro? Sandra apontou para um armário na cozinha. Emanuel encontrou o termômetro e mediu a temperatura dela. 39,5, ele anunciou preocupado. Sandra, isso é febre alta. Precisamos ir ao hospital. Não quero ir ao hospital, ela murmurou, claramente delirando um pouco. Emanuel se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Sandra, olha para mim, você está muito doente. Precisa de atendimento médico. Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas, não apenas pela doença, mas pela gentileza dele depois de tudo que havia acontecido entre eles. Por que você está cuidando de mim? Ela sussurrou. Depois de como eu te tratei, porque eu me importo com você, Emanuel respondeu simplesmente. Independente de qualquer coisa. 20 minutos depois, eles estavam no pronto-socorro do hospital mais próximo. Sandra mal conseguia ficar em pé e Emanuel a carregou praticamente no colo até a recepção. Por favor, ela está com febre muito alta e dificuldade para respirar, ele explicou à enfermeira. Depois de uma espera angustiante de 2 horas, Sandra finalmente foi atendida. Emanuel ficou na sala de espera, caminhando de um lado para outro até que o médico apareceu. Você é familiar da paciente? Emanuel hesitou. Sou amigo. Muito próximo. Ela está com pneumonia. Vamos interná-la para tratamento, com antibióticos intravenosos. O quadro é sério, mas tratável. O mundo de Emanuel desabou. Ela vai ficar bem? Com o tratamento adequado, sim, mas vai ser necessário alguns dias de internação. Emanuel conseguiu vê-la brevemente, antes de ela ser levada para o quarto. Sandra estava conectada a aparelhos com soro no braço e uma máscara de oxigênio no rosto. Ela parecia tão frágil, tão pequena naquela cama de hospital. Oi, ela sussurrou quando o viu. Oi, como você está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Emanuel tentou sorrir, mas estava claramente abalado. O médico disse que você vai ficar boa. É só seguir o tratamento direitinho. Emanuel. Sandra pegou a mão dele com a pouca força que tinha. Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você podia ter me deixado me virar sozinha. Depois de como eu te tratei. Sandra, não pensa nisso agora. Só se concentra em ficar boa. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, Sandra enfrentou os piores momentos de sua vida.
A febre havia baixado um pouco, mas a dificuldade para respirar persistia. Mais que isso, a solidão pesava sobre ela como uma manta sufocante. Era quase meia-noite quando o medo realmente a dominou. E ela, que sempre se considerara uma pessoa independente e forte, se viu completamente perdida e assustada. Sandra fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, rezou de verdade. Deus! Sussurrou na escuridão do quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que faz muito tempo que não converso contigo direito. Eu sei que sempre achei que conseguia tudo sozinha, que não precisava de ninguém. Mas agora, estou com tanto medo. Sua voz se quebrou, mas ela continuou. Eu estou aqui, sozinha, doente, e percebo que não tenho ninguém. Meus pais estão longe. Eu não construí uma família. Passei tanto tempo sonhando com uma vida perfeita que esqueci de viver a vida real. A respiração dela estava difícil, mas não era só por causa da pneumonia. E tem o Emanuel, aquele homem bom que apareceu na minha vida como um presente, e eu fui tão tola, tão cega. Ele me ofereceu carinho verdadeiro, e eu rejeitei porque ele não tinha dinheiro. Como eu pude ser tão superficial? Sandra soluçou baixinho. Por favor, Deus, me dá uma segunda chance. Me deixa sair daqui para poder consertar as coisas, para poder pedir perdão a Ele, para poder ser uma pessoa melhor. Eu prometo que vou valorizar o que realmente importa. Eu prometo que vou parar de buscar felicidade nos lugares errados. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade, mas sentindo algo se acalmando dentro do seu peito. Eu não quero mais sonhar com um príncipe encantado, que talvez nem exista. Eu quero a chance de amar e ser amada de verdade. Mesmo que seja uma vida simples, mesmo que não tenha luxo, eu quero uma vida com amor verdadeiro. Sandra adormeceu com essa oração nos lábios e uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. No dia seguinte, ela acordou com uma surpresa. Emanuel estava sentado na cadeira ao lado da cama, com uma aparência cansada, como se tivesse passado a noite ali. Emanuel, ela sussurrou. Ele despertou imediatamente. Oi, como você está se sentindo? Melhor, acho. Mas... Você ficou aqui a noite toda? Fiquei. Ele se espreguiçou, claramente com dor nas costas por ter dormido na cadeira. Não conseguia ir embora sabendo que você estava aqui sozinha. O coração de Sandra se encheu de uma emoção tão forte que ela quase não conseguiu falar. Você não precisava... Precisava, sim. Emanuel se inclinou para a frente. Sandra, você não tem que passar por isso sozinha. Eu sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente, mas isso não importa agora. O que importa é você ficar boa. Emanuel, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar depois, agora você precisa descansar. Não, preciso falar agora. Sandra tentou se sentar na cama. Eu fui terrível com você. Você me ofereceu sua amizade, sua gentileza, e eu te tratei mal porque eu estava com medo. Medo do quê? Medo de gostar de você. Medo de admitir que você era tudo o que eu precisava, mas não o que eu achava que queria. As lágrimas começaram a escorrer novamente. Eu passei tanto tempo sonhando com uma vida que eu vi em filmes que esqueci de valorizar as coisas reais. Emanuel pegou a mão dela. Sandra, deixa eu terminar, por favor. Ela apertou a mão dele. Ontem à noite, quando estava aqui sozinha, doente, com medo, eu rezei. E eu percebi que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. E eu quase joguei isso fora por orgulho idiota. Você não jogou nada fora, Emanuel disse suavemente. Ainda está tudo aqui. Está? Está, meus sentimentos por... Você não mudaram, Sandra. Nem vão mudar. Ela fechou os olhos, sentindo um alívio imenso. Eu não mereço você. Isso é besteira. Emanuel beijou a testa dela delicadamente. Agora para de se culpar e se concentra em ficar boa. A gente tem tempo para conversar sobre tudo isso quando você sair daqui. Você vai continuar vindo me visitar? Todos os dias. Ele sorriu. Pode tentar me impedir. Pela primeira vez em dias, Sandra sorriu de verdade. Emanuel, que foi? Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca vou desistir de você, Sandra, nunca. Naquele momento,
No silêncio do quarto de hospital, com a mão de Emanuel na sua e a certeza de que não estava sozinha, Sandra soube que sua vida havia mudado para sempre. A doença havia sido assustadora, mas também havia sido a ponte que a trouxe de volta para o que realmente importava. Ela ainda tinha muito o que pensar, muito para conversar com Emanuel, muito para reconstruir. Mas pela primeira vez em muito tempo, Sandra se sentia esperançosa sobre o futuro. Um futuro que talvez não incluísse riqueza material, mas que prometia algo muito mais valioso: amor verdadeiro. Após 5 dias internada, Sandra finalmente recebeu alta médica. Ainda estava fraca, mas os antibióticos haviam feito efeito e sua respiração estava quase normal. Emanuel chegou ao hospital na hora marcada, carregando uma pequena mala com roupas limpas que havia ido buscar no apartamento dela. Pronta para ir para casa? Ele perguntou, entrando no quarto com um sorriso. Mais que pronta. Não, aguento mais esse cheiro de hospital. Sandra respondeu, tentando se levantar sozinha e quase perdendo o equilíbrio. Calma aí, campeã. Emanuel a segurou pelo braço. O médico disse que você vai precisar de pelo menos 2 semanas de repouso total, sem pressa. 2 semanas? Sandra fez uma careta. Eu vou ficar louca sem fazer nada. Você quase morreu, Sandra. 2 semanas é pouco. A seriedade na voz dele a fez parar de reclamar. Era verdade. A pneumonia havia sido mais grave do que imaginara. No caminho para casa, Emanuel dirigia devagar, evitando buracos e curvas bruscas. Sandra o observava discretamente, notando a preocupação genuína em cada gesto dele. Emanuel, você não precisa fazer isso, sabe? Fazer o quê? Cuidar de mim. Eu posso me virar sozinha. Ele parou o carro no sinal vermelho e a olhou. Sandra, a gente já conversou sobre isso. Você não está sozinha, não enquanto eu estiver por perto. Mas você tem sua vida, seu trabalho. Pedi folga por alguns dias. Ana está cobrindo por mim na fábrica. Sandra sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Por que você está fazendo isso? Emanuel pegou a mão dela. Porque eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem drama, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sandra sentiu o coração acelerar. Emanuel, não precisa dizer nada agora. Só deixa eu cuidar de você. O resto a gente conversa quando você estiver melhor. No apartamento, Emanuel assumiu o controle da situação com uma eficiência que surpreendeu Sandra. Primeiro ajudou-a a se acomodar no sofá com travesseiros e cobertores. Depois foi até a cozinha verificar o que havia na geladeira. Sandra, quando foi a última vez que você fez compras? Não lembro. Antes de ficar doente, acho. Emanuel voltou para a sala balançando a cabeça. Sua geladeira está vazia. Só tem um iogurte vencido e uma maçã murcha. Eu geralmente como na rua ou peço delivery. Não com essa dieta que o médico prescreveu. Emanuel pegou sua carteira. Vou comprar algumas coisas. Você fica aqui descansando e não sai desse sofá. Emanuel, eu tenho dinheiro. Deixa isso comigo agora. Ele saiu e voltou 1 hora depois carregado de sacolas. Sandra havia adormecido no sofá e acordou com o barulho dele organizando as compras na cozinha. Que cheiro é esse? Ela perguntou ainda sonolenta. Canja de galinha. Remédio da vovó para pneumonia. Sandra se levantou devagar e foi até a cozinha. Emanuel estava concentrado no fogão, mexendo uma panela que exalava um aroma delicioso. Havia vegetais picados na bancada, temperos organizados e toda a cozinha parecia ter ganhado vida. Nossa, você comprou meio mercado. Comprei comida de verdade, frutas, verduras, proteínas magras. Ele provou a canja e acrescentou mais um pouco de sal. Você precisa se alimentar bem para se recuperar. Sandra se apoiou no batente da porta, observando-o cozinhar. Havia algo profundamente tocante naquela cena doméstica. Emanuel se movia pela cozinha dela com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali. Posso ajudar em alguma coisa? Pode sentar aí na mesa e me fazer companhia, só isso. Sandra se sentou e continuou observando-o. Era a primeira vez que um homem cozinhava para ela, e a sensação era estranha e reconfortante ao mesmo tempo.
Onde você aprendeu a cozinhar assim? Minha avó me ensinou desde pequeno. Ela dizia que cozinhar com amor alimenta não só o corpo, mas a alma também. Emanuel sorriu mexendo a canja. Eu sempre achei meio piegas, mas agora entendo o que ela queria dizer. Como assim? Tem uma diferença entre cozinhar por obrigação e cozinhar para alguém que você ama. Ele a olhou por cima, do ombro. Quando você cozinha para alguém especial, você coloca um pedacinho do seu coração na comida. Sandra sentiu um calor se espalhando pelo peito que não tinha nada a ver com a febre. Sua avó parece ter sido uma mulher muito sábia. Era. Emanuel desligou o fogo e serviu a canja em uma tigela. Ela sempre dizia que a melhor forma de demonstrar amor é através de pequenos gestos cotidianos. Ele colocou a tigela na frente de Sandra, junto com torradas que havia preparado. Prova aí. Sandra deu a primeira colherada e fechou os olhos saboreando. A canja estava perfeita. Consistente, saborosa, temperada na medida certa. Emanuel, isso está divino. Que bom. Ele se sentou ao lado dela com sua própria porção. Come tudo. Você precisa recuperar as forças. Eles comeram em um silêncio confortável. Sandra se pegou observando os gestos dele, a forma delicada como manuseava os utensílios, como se preocupava em não fazer barulho, como ocasionalmente checava se ela estava comendo direito. Manuel? Por que você nunca se casou? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Emanuel pausou a colher no ar. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Mas você é... Sandra hesitou, não sabendo bem como expressar o que pensava. Sou o quê? Você é carinhoso, atencioso, sabe cozinhar, é trabalhador, honesto. Ela desviou o olhar, constrangida. Qualquer mulher ficaria feliz em ter alguém assim. Nem todas as mulheres valorizam essas qualidades. Emanuel respondeu suavemente, e Sandra soube que ele estava se referindo a elas duas. Eu fui uma idiota. Não foi. Você só tinha prioridades diferentes. Prioridades erradas. Emanuel deixou a colher de lado e se virou para encará-la. Sandra, não fica se martirizando. Cada um tem o direito de querer o que quer, da vida. Mas eu queria as coisas erradas, Emanuel. Eu estava tão focada em encontrar alguém que me desse segurança financeira que não percebi que o que eu realmente precisava era de alguém que me desse segurança emocional. E o que mudou? Sandra pensou na pergunta por um momento. Quase morrer me fez perceber que de nada adianta ter dinheiro se você não tem ninguém para dividir a vida. Quando eu estava naquele hospital sozinha, doente, com medo, sua voz se embargou. Eu percebi que não tinha construído nada que realmente importasse. Emanuel pegou a mão dela. Você não estava sozinha. Eu estava lá. Por que você estava lá, Emanuel? Por que você não desistiu de mim depois de eu ter sido tão horrível? Porque quando você ama alguém de verdade, você não desiste só porque as coisas ficam difíceis. A simplicidade da resposta tocou Sandra profundamente. Eu não sei se mereço esse amor. Ninguém merece ou não merece amor, Sandra. Amor não se ganha, se recebe. E se retribui quando é verdadeiro. Eles terminaram de comer e Emanuel insistiu para que Sandra voltasse para o sofá enquanto ele lavava a louça. Ela protestou, mas ele foi irredutível. Sua única obrigação agora é descansar e tomar os remédios nos horários certos. Sandra se aconchegou no sofá e observou. Emanuel na cozinha. Havia algo profundamente sedutor na competência doméstica dele, na forma como transformava tarefas simples em gestos de cuidado. Quando ele terminou na cozinha, Emanuel se sentou na poltrona ao lado do sofá. Quer assistir alguma coisa? Na verdade, Sandra hesitou. Você podia sentar aqui comigo. Emanuel olhou para o sofá, que era pequeno demais para duas pessoas manterem distância segura. Tem certeza? Tenho. Ele se moveu para o sofá e Sandra se ajeitou para dar espaço. Ainda assim, eles ficaram bem próximos, as pernas se tocando levemente. Obrigada, Sandra disse baixinho. Pelo quê? Por tudo. Por me levar ao hospital, por ficar comigo, por cozinhar, por cuidar de mim. Ela se virou para olhá-lo.
Ninguém nunca fez isso por mim. Como assim? Meus pais são carinhosos, mas sempre foram muito práticos. Quando eu era criança e ficava doente, minha mãe me dava remédio e me mandava para a cama. Era isso. Sandra sorriu tristemente. E eu nunca tive um namorado que se importasse o suficiente para cuidar de mim assim. Que tipo de namorados você teve? Sandra fez uma careta. O tipo errado. Homens que estavam mais interessados no que eu podia fazer por eles do que no contrário. Como assim? Homens que queriam uma namorada que os fizesse parecer bem-sucedidos. Eu era bonita, educada, trabalhava, não dava trabalho. Era a companhia perfeita para eventos e jantares. Ela suspirou. Mas quando eu precisava de apoio emocional, eles desapareciam. Emanuel franziu a testa. Que idiotas, Sandra riu. É, né? Mas eu também não era muito melhor. Eu escolhia esses homens porque eles tinham dinheiro, carros, bonitos, apartamentos legais. Eu achava que isso era o que importava. E agora? Agora eu sei que estar aqui, no meu sofá simples, comendo canja feita por você, me sentindo cuidada e amada. Isso vale mais que qualquer restaurante caro ou carro importado. Emanuel segurou o rosto dela com uma das mãos. Sandra, eu te amo, ela disse antes que ele pudesse falar. Eu te amo, Emanuel, e eu sinto muito por ter demorado tanto para perceber. Tem certeza? Emanuel perguntou, sua voz rouca de emoção. Porque eu não vou conseguir voltar atrás se você mudar de ideia. Tenho certeza. Sandra se inclinou em direção a ele. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Emanuel a beijou então, suave e delicadamente, como se ela fosse feita de cristal. Era um beijo cheio de carinho, de promessas, de todo o amor que havia estado guardando. Quando se separaram, Sandra estava com lágrimas nos olhos. Por que está chorando? Porque eu nunca fui beijada, assim antes. Como assim? Com tanto carinho, como se eu fosse preciosa. Emanuel a puxou para mais perto, e Sandra se aconchegou no peito dele. Você é preciosa, Sandra. Para mim, você é a coisa mais preciosa do mundo. Eles ficaram assim por horas conversando baixinho, trocando carícias suaves, planejando um futuro que finalmente fazia sentido para ambos. Sandra sentia-se segura pela primeira vez em muito tempo, não por causa de dinheiro no banco ou garantias materiais, mas porque tinha ao lado alguém que a amava de verdade. Quando anoiteceu, Emanuel se preparou para ir embora. Você tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Vou ficar bem. Mas... Sandra hesitou. Você volta amanhã? Todos os dias, até você estar completamente recuperada. E depois? Emanuel sorriu. Depois a gente vai ter o resto da vida para descobrir. Naquela noite, Sandra adormeceu com um sorriso no rosto e uma sensação de completude no coração. Finalmente tinha encontrado o que procurava, e a descoberta mais surpreendente era que estava muito mais perto do que jamais imaginara. Nos próximos dias, Emanuel cumpriu sua promessa. Chegava toda manhã com ingredientes frescos, cozinhava, refeições nutritivas, cuidava da casa e principalmente cuidava dela. Não apenas de suas necessidades físicas, mas de seu bem-estar emocional, ouvindo seus medos, suas esperanças, seus planos para o futuro. E a cada dia que passava, Sandra se apaixonava mais por aquele homem extraordinário que o destino havia colocado em seu caminho. Um homem que talvez não tivesse dinheiro, mas que tinha algo muito mais valioso: um coração generoso e a capacidade de amar de verdade. 2 semanas depois da alta hospitalar, Sandra estava praticamente recuperada. A cor havia voltado ao seu rosto, a respiração estava normal, e ela sentia suas forças retornando a cada dia. Mas o que mais havia mudado nela não tinha nada a ver com a pneumonia. Era uma transformação muito mais profunda. Naquela manhã de sábado, Emanuel chegou como sempre, carregando sacolas de feira e um sorriso no rosto. Bom dia, dorminhoca, ele disse beijando sua testa. Bom dia! Sandra o abraçou inalando o cheiro dele que já havia se tornado tão familiar. Que horas são? 9 da manhã. Você dormiu 12 horas seguidas.
Eu estava exausta ontem. Acho que ainda não estou acostumada a ficar acordada o dia todo. Emanuel a olhou com preocupação. Você se forçou demais ontem. Eu disse para ir devagar. No dia anterior, Sandra havia insistido em ajudar com a limpeza da casa e preparar o almoço junto com ele. Estava ansiosa para voltar à rotina normal, mas ainda não tinha toda a sua energia de volta. Eu sei, você estava certo, como sempre. Ela sorriu. Vem, vou te ajudar com o café da manhã. De jeito nenhum. Emanuel a empurrou gentilmente de volta para o sofá. Você vai sentar aí e eu vou fazer panquecas. Panquecas? Os olhos de Sandra brilharam. Você sabe fazer panquecas. Minha avó tinha uma receita especial. Ele piscou para ela. Segredo de família. Enquanto Emanuel preparava o café da manhã, Sandra o observava da sala. Nas últimas 2 semanas, ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, e ela não conseguia mais imaginar como seria voltar à rotina de antes. A ideia de ele não estar ali todos os dias a deixava ansiosa. Emanuel, ela chamou, quando ele trouxe uma bandeja com panquecas, frutas e café. Que foi? Ele se sentou ao lado dela no sofá. O que vai acontecer quando eu voltar ao trabalho? A pergunta havia estado na cabeça de Sandra há dias. Na segunda-feira seguinte, ela retornaria à fábrica e Emanuel voltaria ao seu turno original da madrugada. Eles não se veriam mais durante o dia, e ela não sabia como lidar com isso. O que você quer que aconteça? Emanuel perguntou, cortando uma panqueca para ela. Eu quero... Sandra hesitou, ainda lutando contra anos de medo de se expor emocionalmente. Eu quero que você continue fazendo parte da minha vida todos os dias. Emanuel parou de cortar a panqueca e a olhou. Sandra, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Ela pegou as mãos dele. Emanuel, essas 2 semanas foram as melhores da minha vida. Não por causa da doença, obviamente, mas por causa de você. Por causa de nós. Eu sinto a mesma coisa. Então por que parece que você está hesitando? Emanuel suspirou. Porque eu tenho medo de estar sonhando. Porque há 2 semanas você me disse que não queria nada comigo. E agora, ele balançou a cabeça. Às vezes eu acordo de manhã achando que isso tudo é um sonho. Sandra sentiu o coração apertar. Emanuel estava certo em hesitar. Ela havia magoado ele, havia rejeitado seus sentimentos por motivos que agora considerava fúteis. Emanuel, olha para mim. Ela virou o corpo dele em sua direção. Eu sei que fui confusa, sei que te machuquei, mas o que estou sentindo agora é real. Mais real do que qualquer coisa que já senti na vida. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez eu não estou pensando no futuro como uma lista de conquistas materiais. Estou pensando no futuro como acordar todo dia ao seu lado. Como construir uma vida juntos, mesmo que seja simples. Como ser feliz de verdade. Emanuel a estudou por um longo momento. E se eu te pedisse para se mudar comigo? A pergunta pegou Sandra de surpresa. Se mudar para onde? Para um apartamento nosso, maior que este aqui, menor que um palácio. Emanuel sorriu nervosamente. Eu tenho algumas economias guardadas. Nada muito, mas dá para alugar um lugar. Legal para nós 2. O coração de Sandra acelerou. Você está me pedindo para morarmos juntos? Estou. Emanuel segurou as mãos dela mais firmemente. Sandra, eu te amo. Quero dividir minha vida com você. Quero cuidar de você quando estiver doente. Quero que você cuide de mim quando eu precisar. Quero construir algo real contigo. Sandra sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E se der errado? E se der certo? Emanuel rebateu. Sandra não tem garantias na vida, nem para ricos nem para pobres. A única garantia que eu posso te dar é que vou te amar todos os dias e vou lutar por nós todos os dias. Mas, Emanuel, eu ainda não tenho certeza de como vamos conseguir, financeiramente, quero dizer. A gente vai conseguir. Sua voz estava firme, confiante. Nós 2 trabalhamos, somos responsáveis. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. E mais importante, vai ser nosso. Sandra fechou os olhos, respirou fundo
e quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Sim. Sim, o quê? Sim, eu quero morar com você. Sim, eu quero construir uma vida com você. As lágrimas agora escorriam livremente. Emanuel, eu te amo tanto que dói. Emanuel a puxou para um beijo intenso, cheio de paixão e promessa. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez. Absoluta. Eles passaram o resto da manhã fazendo planos. Emanuel havia visto alguns apartamentos em bairros próximos, lugares simples, mas bem cuidados, com 2 quartos e uma cozinha maior que a do apartamento atual de Sandra. Eu quero ver todos, Sandra disse animada. E quero que seja nossa decisão, nossa casa. Nossa casa, Emanuel repetiu como se estivesse testando como soava. Gosto disso. À tarde, Ana apareceu para visitar Sandra, como fazia todo fim de semana desde a hospitalização. Oi, gente. Ela gritou do portão do prédio pelo interfone. Posso subir ou vocês estão ocupados fazendo atividades de recuperação? Sandra riu sabendo exatamente o que Ana estava insinuando. Pode subir, Ana. Que mulher sem vergonha. Minutos depois, Ana aparecia na porta com um bolo de cenoura e um sorriso maroto. Então, como está a nossa doente preferida? Muito melhor. Na verdade, Sandra olhou para Emanuel, que assentiu encorajadoramente. A gente tem uma novidade. Opa! Ana se sentou na borda da poltrona. Quero ouvir tudo. Emanuel e eu vamos morar juntos. Ana ficou em silêncio por exatos 3 segundos antes de explodir. Eu sabia. Ela pulou da poltrona e abraçou os dois. Eu sabia que vocês iam acabar juntos. Oh, minha nossa, que felicidade. Ana, você está exagerando. Sandra riu, mas estava claramente feliz com a reação da amiga. Exagerando nada. Ana se virou para Emanuel. Menino, você é um santo. Conseguiu amolecer o coração de pedra dessa aqui. Ei! Sandra protestou. É verdade. E você, sabe? Ana voltou sua atenção para Emanuel. Mas agora que conquistou ela, você vai ter que aguentar as manias todas. Ela é muito organizada, não gosta de louça suja na pia e ronca quando está com o nariz entupido. Ana, Sandra estava vermelha de vergonha. E ela também é a mulher mais leal, carinhosa e trabalhadora que eu conheço. Ana continuou, agora séria. Cuida bem dela, Emanuel. Vou cuidar, ele prometeu, olhando para Sandra. Sempre. Eles passaram a tarde conversando sobre os planos e Ana deu sua opinião sobre tudo. Apartamentos, bairros, móveis, decoração. Era como se estivesse mais animada que os próprios noivos. Vocês já pensaram em lua de mel? Ela perguntou de repente. Lua de mel? Sandra riu. Ana, a gente ainda nem se mudou junto. Mas podem fazer uma viagem romântica para comemorar. Ana insistiu. Algum lugar especial só para vocês dois. Emanuel e Sandra se entreolharam. Na verdade, Emanuel disse devagar. Eu estava pensando em Campos do Jordão. Campos do Jordão? Sandra repetiu surpresa. É perto, é bonito, romântico. Emanuel parecia um pouco tímido. Eu sempre quis conhecer e pensei que poderia ser especial para nós dois. Quando? No mês que vem? Quando você estiver completamente recuperada e a gente tiver se organizado com a mudança? Sandra sentiu uma emoção estranha. Campos do Jordão sempre havia sido um destino que ela associava a casais ricos, a um tipo de romance que achava estar fora do seu alcance. Mas agora, com Emanuel, parecia perfeito. Eu adoraria, ela disse sinceramente. Sério? Emanuel parecia aliviado. Só esse sério. Vai ser nossa primeira viagem juntos. Ana bateu palmas. Que lindo. Vocês vão amar. É super romântico, tem aquele friozinho gostoso, lareiras. Não temos dinheiro para lugares muito caros, Sandra advertiu, sempre prática. Não precisa ser caro para ser especial, Emanuel disse. O importante é estarmos juntos. E naquele momento, Sandra soube que ele estava absolutamente certo. Não importava se ficariam em um hotel 5 estrelas ou em uma pousada simples. O que importava era que estariam juntos.
celebrando o amor que haviam encontrado. No final da tarde, quando Ana foi embora e eles ficaram sozinhos novamente, Emanuel puxou Sandra para o sofá. Posso te contar uma coisa? Claro. Eu estava apaixonado por você desde o primeiro dia que trabalhamos juntos. Sério? Sandra se virou para encará-lo. Mas você mal falou comigo naquele dia. Porque eu estava nervoso. Emanuel riu. Você é a mulher mais bonita que eu já vi. E inteligente e determinada. Eu fiquei intimidado. Você, intimidado? Sandra não conseguia acreditar. Mas você sempre pareceu tão confiante. Por fora, talvez. Por dentro, eu estava morrendo de medo de você perceber que eu estava apaixonado e me rejeitar. Que ironia, né? Sandra se aconchegou no peito dele. Eu estava rejeitando você por motivos completamente diferentes. Mas deu tudo certo no final. Deu. Sandra levantou a cabeça para olhá-lo. Emanuel? Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me dado uma chance. Eles se beijaram novamente, mas desta vez o beijo era diferente. Não era apenas carinho ou paixão, era uma promessa. A promessa de um futuro juntos, de desafios enfrentados lado a lado, de felicidade compartilhada. Quando escureceu, Emanuel se preparou para ir embora, como fazia todas as noites. Mas desta vez, Sandra o segurou. Fica, Sandra. Fica comigo esta noite. Ela segurou o rosto dele. Eu não quero que você vá embora. Não quero mais noite sozinha. Emanuel a olhou nos olhos, procurando ter certeza de que ela tinha certeza. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na vida. Naquela noite, pela primeira vez, Emanuel não foi embora. E pela primeira vez em muito tempo, Sandra adormeceu nos braços de alguém que a amava de verdade, sentindo-se completamente segura e feliz. O futuro ainda era incerto em muitos aspectos. Mas uma coisa Sandra sabia com absoluta certeza. Tinha encontrado seu lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. E isso fazia toda a diferença do mundo. Um mês depois, Sandra estava na janela do ônibus observando a paisagem mudar conforme se aproximavam de Campos do Jordão. As montanhas verdes, o ar mais fresco, as casas de arquitetura europeia criavam um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Emanuel dormia no banco ao lado dela, a cabeça apoiada em seu ombro, e Sandra sorria ao observar a expressão peaceful em seu rosto. A mudança para o apartamento novo havia corrido melhor do que esperavam. Era um lugar simples, mas aconchegante, com 2 quartos, uma cozinha espaçosa e uma pequena varanda, onde Emanuel havia plantado temperos. Sandra nunca imaginara que pudesse se sentir tão em casa em um lugar que não tinha nada de luxuoso. Chegamos. Emanuel despertou quando o ônibus reduziu a velocidade. Estamos chegando, Sandra sussurrou beijando sua testa. Que cidade linda. É mesmo. Emanuel espreguiçou-se e olhou pela janela. Parece cenário de filme. A pousada que haviam escolhido era pequena e familiar, administrada por um casal de idosos que os recebeu com sorrisos calorosos. O quarto era simples, mas limpo e aconchegante, com uma lareira de verdade e uma vista para as montanhas. Nossa, é perfeito! Sandra exclamou abrindo as cortinas e deixando a luz do final da tarde entrar. É melhor do que eu imaginava. Emanuel concordou colocando a mala sobre a cama. E olha só essa lareira. Vamos poder usá-la esta noite. Sandra se virou para ele com um brilho especial nos olhos. Nossa primeira viagem juntos. A primeira de muitas, espero. Eles se beijaram suavemente, e Sandra sentiu aquela sensação de completude que agora associava à presença de Emanuel. Vamos explorar a cidade? Ela sugeriu. Vamos. Campos do Jordão ao entardecer era mágico. As ruas arborizadas, as lojinhas charmosas, o movimento tranquilo dos turistas criavam uma atmosfera romântica que fazia Sandra se sentir como se estivesse em um sonho. Eles caminharam de mãos dadas, parando para admirar vitrines, provando chocolate quente em uma confeitaria, rindo de piadas internas que só eles entendiam. Emanuel,
Posso te perguntar uma coisa? Sandra disse quando estavam sentados em um banco na praça principal, observando o movimento. Sai sempre. Você já se arrependeu de ter insistido comigo, quero dizer. De não ter desistido quando eu estava sendo impossível. Emanuel se virou para encará-la, surpreso com a pergunta. Nunca. Nem por um segundo. Ele pegou as mãos dela. Sandra, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por que eu me arrependeria? Porque eu te fiz sofrer desnecessariamente. Porque fui orgulhosa e superficial. Você foi humana. Emanuel beijou suas mãos. E olha onde chegamos, valeu cada momento difícil. Às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se você tivesse desistido de mim. Mas eu não desisti, e você não me deixou desistir no fundo. Ele sorriu. Mesmo quando estava me afastando, eu via nos seus olhos que você sentia alguma coisa por mim. Via mesmo? Via. Você ficava nervosa quando eu chegava perto. Corava quando eu sorria para você. Emanuel riu suavemente. Mulher apaixonada é fácil de reconhecer. Que presunçoso. Sandra o empurrou brincando, mas estava rindo também. Presunçoso não, esperançoso. Quando voltaram para a pousada, já era noite e a temperatura havia caído bastante. Emanuel acendeu a lareira enquanto Sandra tomava um banho quente. Quando ela saiu do banheiro, encontrou o quarto transformado. As luzes estavam baixas, o fogo crepitava na lareira, e Emanuel havia espalhado pétalas de rosas na cama. Emanuel, ela exclamou, levando as mãos ao peito. Quando você fez isso? Enquanto você estava no banho. Ele se aproximou, parecendo um pouco nervoso. Gostou? Está lindo. Mas, de onde você tirou rosas em Campos? Do Jordão? Comprei na floristeria perto da praça enquanto você estava olhando as cerâmicas. Emanuel sorriu timidamente. Queria que nossa primeira noite aqui fosse especial. Sandra sentiu os olhos marejarem. A simplicidade do gesto, o carinho por trás dele, a forma como Emanuel sempre se esforçava para fazê-la feliz, tudo isso a tocava profundamente. Emanuel, você não precisava... Precisava sim. Ele se aproximou mais, segurando o rosto dela delicadamente. Sandra, eu quero que você se sinta como uma rainha todos os dias da sua vida. Mesmo que eu não possa te dar castelos e joias, posso te dar todo o meu amor. Seu amor é tudo o que eu preciso, Sandra sussurrou, e pela primeira vez disse essas palavras de coração completamente aberto. Eles se beijaram em frente à lareira, um beijo lento e apaixonado que selou não apenas aquele momento, mas todo o futuro que teriam juntos. Sandra se entregou completamente, sem medos, sem reservas, sabendo que estava nos braços do homem certo. Mais tarde, deitados juntos observando o fogo dançar na lareira, Sandra desenhou círculos preguiçosos no peito de Emanuel. Em que você está pensando? Ele perguntou, sua voz rouca de satisfação. Em como a vida é engraçada. Por quê? Há 6 meses, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, em Campos do Jordão, completamente apaixonada por um operário de fábrica, eu teria rido. E agora? Agora eu sei que foi exatamente isso que eu sempre procurei, só não sabia. Emanuel beijou o topo da cabeça dela. Você não procurou um operário de fábrica, você procurou alguém que te amasse de verdade. A profissão é só detalhe. É mais que isso, Emanuel. Sandra se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Você me ensinou que felicidade não tem preço, que amor verdadeiro é sobre gestos simples, cuidado diário, companheirismo real. Sua avó estava certa sobre tudo, não estava? Sobre o quê? Sobre amor não precisar de muito para existir, sobre cozinhar com amor, sobre o valor de uma pessoa não se medir pelo que ela tem. Emanuel sorriu emocionado. Ela teria amado você. Como você pode ter certeza? Porque ela sempre dizia que reconheceria a mulher certa para mim pelo coração, não pela aparência ou conta bancária. Emanuel acariciou o rosto de Sandra. E você tem o coração mais bonito que eu já conheci, mesmo depois de eu ter sido tão difícil, especialmente por isso. Emanuel a puxou para mais perto. Você lutou contra seus próprios preconceitos para estar aqui comigo. Isso mostra força de caráter.
Na manhã seguinte, acordaram com o sol entrando pela janela e os pássaros cantando lá fora. Emanuel já estava acordado, observando Sandra dormir. Há quanto tempo você está aí me olhando? Ela perguntou sem abrir os olhos. Umas 2 horas. Emanuel? Sandra abriu os olhos, rindo. Isso é creepy. É romântico. Ele protestou. Eu gosto de te ver dormindo. Você fica com uma expressão tão peaceful. Peaceful? Sandra riu da palavra em inglês no meio da frase. Tranquila, em paz, como se todos os seus medos tivessem ido embora. E foram. Sandra se aconchegou nele. Pela primeira vez na vida, eu não tenho medo do futuro. Por quê? Porque sei que vamos enfrentá-lo juntos. Eles passaram o dia explorando Campos do Jordão como um casal de namorados adolescentes. Visitaram o teleférico, o horto florestal. Compraram souvenirs bobos, tiraram centenas de fotos. Emanuel mostrou um lado brincalhão que Sandra ainda não conhecia completamente, e ela se descobriu rindo mais naquele dia do que havia rido em meses. No final da tarde, estavam no mirante observando o pôr do sol sobre as montanhas, quando Emanuel ficou quieto de repente. O que foi? Sandra perguntou. Nada, só felicidade demais. Ele a puxou para mais perto. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Não foi sonho. Sandra se virou nos braços dele. É real, Emanuel. Nós somos reais. Eu sei. É só que eu te amo tanto que às vezes dói. Dói como? Dói de felicidade, de gratidão por ter você, de medo de perder isso tudo. Sandra segurou o rosto dele com as 2 mãos. Você não vai me perder. Nunca. Sua voz estava firme, cheia de convicção. Emanuel, eu escolhi você. Todos os dias eu vou continuar escolhendo você. Promete? Prometo. Eles se beijaram no mirante, com o sol se pondo atrás das montanhas e a cidade inteira aos seus pés. Era um momento que ficaria gravado na memória dos dois para sempre. Na última noite na pousada, enquanto faziam as malas, Sandra se sentia melancólica. Não quero ir embora, ela confessou. Nem eu, mas a gente pode voltar. Quando? No nosso aniversário de namoro e de casamento. E sempre que quisermos fugir do mundo por uns dias. Sandra parou de dobrar roupas. Aniversário de casamento? Emanuel percebeu o que havia dito e ficou vermelho. Você não quis dizer que... Quer dizer, se você quiser... Um dia, talvez... Sandra riu da gagueira dele. Emanuel, você está me pedindo em casamento? Estou? Ele pareceu surpreso com a própria pergunta. Acho que sim. Que pedido mais romântico! Sandra ironizou, mas estava sorrindo. Emanuel parou o que estava fazendo e se ajoelhou na frente dela. Sandra, você quer casar comigo? A pergunta, feita de forma tão simples e direta, tocou Sandra mais do que qualquer pedido elaborado poderia ter tocado. Sim, ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. Emanuel se levantou e a girou no ar, os dois rindo como crianças. Não temos dinheiro para um casamento grande. Ele advertiu quando a colocou no chão. Não me importo. Podemos casar no civil, só nós dois e 2 testemunhas. Ana vai me matar se não for madrinha. Então, Ana e mais alguém. Sandra beijou o nariz dele. Emanuel, eu não preciso de festa grande. Preciso de você. No ônibus de volta para São Paulo, Sandra olhava pela janela observando Campos do Jordão desaparecer na distância. Mas desta vez não se sentia triste. Estava levando mais do que memórias. Estava levando a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. No que está pensando? Emanuel perguntou. Em como tudo mudou. Para melhor? Para muito melhor. Sandra se virou para ele. Emanuel, há 1 ano eu era uma mulher solitária, cheia de sonhos impossíveis, trabalhando numa fábrica e esperando que a vida acontecesse para mim. E agora? Agora eu sou uma mulher apaixonada, noiva de um homem maravilhoso, trabalhando numa fábrica e construindo uma vida real com as próprias mãos. A fábrica é a mesma, Emanuel brincou. Mas eu não sou. Sandra riu. E você sabe qual foi a maior mudança? Qual? Antes eu sonhava com coisas que eu não tinha. Agora eu sou grata pelas coisas que tenho. Emanuel pegou a mão dela.
E o que você tem? Você, nossa casa, nosso amor, nossa história. Sandra entrelaçou os dedos com os dele. Tudo o que realmente importa. Quando chegaram em São Paulo, Ana os esperava na rodoviária com um cartaz escrito Noivos e um sorriso que podia ser visto de longe. Como assim vocês se noivaram sem mim? Foi a primeira coisa que ela gritou quando os viu. Ana, calma, né? Sandra riu, abraçando a amiga. Foi espontâneo. Espontâneo ou não, eu quero saber tudo. E quero ver o anel. Não, tem anel ainda, Emanuel disse, constrangido. Então vamos comprar, Ana declarou. Nada de noivado sem anel. E assim, no meio da rodoviária, com Ana gritando de felicidade e fazendo planos para um casamento que ainda nem tinha data marcada, Sandra olhou para Emanuel e sorriu. Aquela cena caótica, barulhenta e completamente imperfeita era exatamente como sua vida seria a partir de agora. Real, simples, cheia de amor verdadeiro. 6 meses depois, Sandra e Emanuel se casaram numa cerimônia pequena no cartório, seguida de uma festa no salão da igreja do bairro. Sandra usou um vestido simples que havia comprado numa loja do centro. Emanuel usou o terno que havia sido de seu pai. Ana foi a madrinha mais emocionada da história, e até o senhor Cardoso da fábrica apareceu para dar os parabéns. Não houve lua de mel cara, não houve festa luxuosa, não houve presentes caros, mas houve muito amor, muita risada, muita emoção sincera. E quando Sandra dançou a primeira dança com Emanuel na festa, ela soube com absoluta certeza que tinha encontrado sua versão de Felizes para Sempre. Alguns anos depois, quando contava sua história para amigas que ainda procuravam o príncipe encantado, Sandra sempre terminava da mesma forma. O amor verdadeiro não vem em carruagem dourada. Às vezes vem de uniforme de fábrica, com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração cheio de bondade. E quando você reconhece, quando você escolhe valorizar o que realmente importa, descobre que tem nas mãos o maior tesouro do mundo. E toda vez que dizia isso, olhava para Emanuel, que estaria na cozinha preparando o jantar, ou ajudando alguma criança da vizinhança com a lição de casa, ou simplesmente sorrindo para ela, e sabia que não trocaria sua vida simples e feliz por nenhum conto de fadas do mundo, porque havia descoberto que o verdadeiro final feliz não é sobre ter tudo o que você sonhou, mas sobre ser feliz com o que você tem, e sobre amar e ser amada de verdade todos os dias, nas pequenas coisas do cotidiano. E eles viveram felizes, não porque não tiveram problemas, mas porque enfrentaram todos juntos com amor, companheirismo e a certeza de que haviam escolhido o certo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.